Alô, alô, muito boa noite, meus caros amigos e amigas telespectadores do nosso Direito DF, aqui comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre, na nossa rede Estação 26. Hoje vamos abordar aqui o tema sobre direito extrajudicial. Então tem várias áreas, é amplo também, e vamos estar aqui hoje com um especialista em direito, doutor Bruno Matos. Daqui a pouco estará aqui conosco, nossa bancada, e vai trazer algumas explicações acerca do que é o direito extrajudicial e em que ele atua, quais são diversas áreas que pode estar ligadas, que pode ser tratada no direito extrajudicial. Então eu quero agradecer a vocês, todos os nossos telespectadores e internautas, por estar aí nos prestigiando aqui no Direito DF, comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre. Então eu vou convidar aqui para compor a nossa mesa o doutor Bruno Matos. Boa noite, doutor. Boa noite, Mazinho. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui para os nossos telespectadores, nossos internautas. Eu sei que o senhor já participou uma vez anterior aqui de um outro programa na nossa rede Estação 26 e queira mais uma vez se apresentar para o nosso telespectador aí. Doutor Bruno Matos, aqui da OAB Ceilândia. Muito boa noite a todos os telespectadores, aos internautas, aos ouvintes que estão aqui nos prestigiando. Quero agradecer ao Mazinho pelo convite aqui para participar na rede Rádio Estação 26. Né? Meu nome é Bruno Matos. Eu sou advogado atuante aqui em Ceilândia, em todo o Brasil. Meu escritório atua já em todo o Brasil. Tenho como sócio a doutora Luana, doutor Jacinto de Souza. Tá? Sou presidente da Comissão de Direito Extrajudicial em Ceilândia. Né? Atuo lá defendendo as prerrogativas e os advogados. E, lógico, a sociedade como um todo no âmbito do direito extrajudicial. Bom, falando um pouquinho do tema, Mazinho. Posso já entrar no tema? Claro, sim, pode iniciar, doutor. Só para lembrar um pouquinho o pessoal aqui que o direito extrajudicial, como muitos leigos pensam, não é só questão cartorial, né, doutor? Não. Na verdade, o direito extrajudicial, Mazinho, ele trata de todos os direitos, ou seja, toda a atuação do advogado que não é levado ao judiciário. Ou seja, que não é litigado, onde muitas vezes você não tem, né, na maioria das vezes, você não tem aquela disputa. Às vezes o advogado, e isso é interessante a gente poder abordar, o advogado ele tem uma atuação muito grande também na possibilidade de conciliação. Né? O advogado, pela natureza da própria palavra advogar, significa que o munus, a atividade principal do advogado é levar a palavra. Às vezes a pessoa não tem essa condição, não tem um conhecimento. Então, o trabalho do advogado é facilitar esse encaminhamento. Quando você tem uma disputa e precisa de um terceiro para analisar aquela disputa, a gente leva para o judiciário, geralmente, né? Essa é a regra. Quando não tem essa disputa, quando é consensual, quando as partes compreendem ali que existe um direito, né? Só tem que definir quais são as regras ou como esse direito vai ser exercido, aí a gente pode fazer de forma extrajudicial, ou seja, sem intervenção do judiciário. Então vê aí que é muito ampla a atividade extrajudicial dos advogados. Eu quero lembrar nossos telespectadores aqui que podem curtir direto a nossa rede Estação 26. Temos aí o programa Ielton Ferreira, temos também o programa Hora da Ação aos sábados com o pastor Marcelo às 14 horas. Também temos Mulheres em Foco com a minha amiga Kátia Vasconcelos e também Papo Reto com a Margarida e a Eli. Então fique aí conectado, veja aí a nossa programação que com certeza você será aí muito bem atendido por ela. E aqui no nosso Direito DF estamos aí trazendo para vocês sempre às quartas-feiras a partir das 20 horas um pouco mais de conhecimento do direito para você. Como eu sempre digo aqui, foi trazido aqui uma bela frase por um dos advogados já entrevistados aqui, que conhecer direito, meu amigo, é melhorar e aumentar a sua qualidade de vida. Para você que chegou agora, estamos aqui com o doutor Bruno Matos. Ele estará aqui explanando, explicando para vocês muito acerca do direito extrajudicial. Doutor, o senhor pode seguir o caminho que o senhor achar que deve ser
melhor explicado e que poderá ser melhor entendido pelo nosso telespectador, o nosso internauta aí. Eu quero deixar aqui um grande abraço aqui a Gisele de Araújo, que entrou ali, também tô ruim das vistas, o Edilson Barbosa, nosso querido Edilson Barbosa está lá ligado também, a Iduína Sodré. Então, um grande abraço a todos vocês que estão aí conectados à nossa rede Estação 26. Lembrando, compartilhe a nossa página pelo Facebook. Também você pode ver depois no YouTube e baixa aí o nosso aplicativo. É fácil, fácil. Tá ok? Rede Estação 26. Vamos lá, doutor. Bom, continuando aqui a explanação sobre o que é o direito extrajudicial, o âmbito mais conhecido de atuação dos advogados no direito extrajudicial é a atuação nos cartórios. A gente sabe que hoje, com o novo Código de Processo Civil, existe a possibilidade de você levar algumas demandas, né, algumas questões que antigamente só poderiam ser resolvidas pelo judiciário, hoje é o cartório para se resolver, né? Então, essas demandas, inicialmente, são 3, né? Hoje você pode não só casar, né? Porque antigamente existe a facilidade do casamento, né? Você vai ao cartório, declara o interesse de contrair matrimônio e você pode se casar. Mas para você se divorciar, antigamente você passava por um processo todo de divórcio. Primeiro você tinha um processo da separação, ficava 2 anos ali no processo de separação para só depois poder ingressar com pedido de divórcio. Hoje em dia isso ficou... Tudo era no tribunal, né, doutor? E era tudo no tribunal. Perfeito, Mazinho. Hoje facilitou-se demais esse procedimento. Hoje você pode fazer esse divórcio através do cartório, chamado de divórcio extrajudicial. Se todos os requisitos forem cumpridos, é um procedimento extremamente célere, é um procedimento que acontece de maneira rápida, tá? E, por conta disso, faz com que o jurisdicionado fique satisfeito. Eu gosto sempre de ressaltar que o advogado ele é treinado, viu, Mazinho, para que leve todas as demandas que o cliente dele traz para o judiciário. No entanto, a gente precisa começar a observar e modificar esse hábito, porque é possível que o advogado também ganhe bastante dinheiro e satisfaça o seu cliente através da atividade extrajudicial. Um exemplo é esse do divórcio extrajudicial. A gente sabe que o judiciário hoje está abarrotado de atividades. O juiz ele não cuida só dos divórcios, ele cuida de todas as demandas. A gente tem um déficit de servidores, né? Por conta disso, nem sempre é tão célere ali a solução da lide. Mas quando a gente leva e compreende, quando o advogado compreende que existem outros caminhos e leva essas demandas por esses outros caminhos, a gente acaba conseguindo satisfazer melhor o nosso cliente. E um cliente satisfeito é um cliente que volta e é um cliente que indica outras pessoas. Exatamente. Então dá para ver aí que o problema do cliente ele pode ser resolvido com muito mais rapidez, né, doutor? Não precisando ser tudo levado aos tribunais, como o senhor disse aí, hoje os nossos tribunais estão abarrotados de processos. Tenho certeza que algum de vocês aí já viu, inclusive em reportagem televisiva, acúmulos e acúmulos de processos aí nos tribunais. E como o doutor está dizendo aqui, hoje já se facilitou muito, porque muitas dessas demandas podem ser resolvidas por um profissional do direito e também através de cartórios aí. Então, lembre, o nosso entrevistado está dizendo assim que realmente hoje, apesar de grande maioria ser direcionado a que leve suas demandas aos tribunais, um bom advogado hoje, ele procura orientar muito bem o seu cliente para que possa resolver com grande rapidez a maioria das questões sem que seja necessário adentrar aos tribunais, né, doutor? Perfeito, Mazinho. E isso é excelente, principalmente para a advocacia. Eu recebi um telefonema aqui, me desculpem, tive que atender, mas voltando à entrevista. É excelente para a advocacia. Por quê? O advogado ele tem que entender que, quando você tem um cliente que tem a sua demanda respondida de maneira célere, você tem um cliente satisfeito. E, principalmente, a gente precisa perceber que todo processo ele tem um custo. Quando o cliente procura o advogado, ele traz um problema para ser solucionado. E esse problema, ele passa a ser uma oportunidade para o advogado. Essa oportunidade ela só vai se traduzir em um bom resultado se for um resultado que traga
solução para o cliente de maneira rápida e traga lucro para o advogado. Porque o advogado vive, o advogado precisa comer, o advogado precisa pagar as contas do seu escritório, ele precisa pagar todos os custos do trabalho. Quando a gente litiga, a gente tende, hoje, a demorar mais do que quando a gente exerce a advocacia extrajudicial. Vou dar um exemplo agora prático. A média, quando a gente tem toda a documentação organizada aqui no Distrito Federal, a média do tempo para divórcio judicializado, mesmo que seja consensual, aqui no tribunal, vou dar um exemplo na nossa região, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Ceilândia. Certo, exemplo verídico. Concreto. De 3 meses, quando a gente tem um processo muito célere, a 6 meses. Alguns processos, mesmo estando saneados por conta da quantidade de trabalho da vara, levam até 1 ano. Isso consensual, gente, quando não tem briga entre as partes. Quando as partes estão ali convictas do que querem. É uma parte mais facilitada, né? Um processo bem facilitado. Isso, né? Dentro do judiciário. Já quando a gente tem todos esses documentos organizados e leva para o âmbito extrajudicial, ou seja, quando vai para o cartório para averbar esse divórcio, a gente reduz esse tempo muito. A média é entre 30 e 60 dias para que se resolva essa questão. Então, a advocacia extrajudicial ela é uma vantagem não só para o cliente, é uma vantagem também para o advogado, que potencializa o seu lucro, porque se ocupa menos do processo por menos tempo, né? O processo de divórcio. É isso aí, então olha só, tá aí exemplificado para você aí. Eu tenho aqui, doutor, isso me deixa tranquilo e contente nas nossas apresentações aqui televisivas, a nossa rede Estação 26, é quando o nosso telespectador entra aqui e deixa uma mensagem, uma pergunta. Esse aqui é o doutor Edilson Barbosa. Edilson Barbosa está dizendo o seguinte aqui, ó. Parabéns, doutor Bruno, parabéns, Mazinho, parabéns, Elton, que é o nosso diretor do programa aqui. A advocacia extrajudicial é importante para resolver lides com mais rapidez. Ele fala que ainda tem uma perguntinha aqui, que se der tempo depois o senhor responda. Ele fala assim, ó, uma pergunta. Como seria, doutor, a cobrança de aluguéis atrasados no extrajudicial? Antes que o senhor responda, eu quero deixar aqui um grande abraço para a nossa amiga Kátia Vasconcelos, também é apresentadora do nosso programa Mulheres em Foco, aqui nossa rede Estação 26, e também para o Serrinha. O Serrinha que é um dos nossos apoiadores aqui. E eu, mais uma vez, um grande abraço aos nossos futuros profissionais do direito, Gisele de Araújo e Jailton Barbosa. Um grande abraço a todos vocês aí conectados na nossa rede Estação 26. Também ao pessoal da QSC 19. Isso, para você mesmo. Com certeza você está aí conhecendo um pouquinho mais do direito, de forma simplificada e rápida. Doutor, então podemos aí responder aí ao doutor Edilson Barbosa. Podemos. Adentrando num novo tema, né, um tema que é bem recente, bem novo aí no direito extrajudicial, existe sim a possibilidade de cobrança extrajudicial de devedores. Não só de devedores de aluguel, dos devedores, né? Que é através do registro, através da notificação extrajudicial pelo cartório de notas. Essa possibilidade na verdade, não impõe ao devedor, como o judiciário faz, a obrigação de pagar, porque não dá para os cartórios o poder de que eles vão até o devedor para penhorar valores, ou para que verifique conta e valores ou bens que podem ser penhorados para adimplir aquela dívida. Mas acaba fazendo um registro daquela dívida em nome e, claro, com esse registro você passa a ter uma anotação, né, de que é um devedor de taxas condominiais ou taxas de aluguel, e o que dificulta, na verdade, o crédito dele na praça, tá bom? Então, a possibilidade tem eficácia, né, porque a maioria dos brasileiros são bons pagadores, são pessoas corretas, mas não tem aquele impulso, aquele impulsionamento do Poder Judiciário, aquela possibilidade de penhorar valores. Ok, doutor Edilson? Qualquer dúvida, pode mandar novamente o questionamento ou aprofundar que eu respondo. Fiquei, doutor Edilson, um abraço nosso aqui. Doutor Edilson é um dos nossos entrevistados de maior número, maior vezes, ele está sempre vindo aqui e também está sempre indicando profissionais do direito para que esteja aqui conosco sendo entrevistado e explicando para o nosso telespectador algo sobre o direito. Um grande abraço ao doutor Edilson, também para a Kátia Vasconcelos e todos vocês aí conectados na nossa rede Estação 26.
Quero deixar um grande abraço a todos vocês do CTO, também de toda a Ceilândia, da M Norte, o pessoal de Cocos, Bahia, Feira da Mata e também de São Miguel do Araguaia, no Goiás. Nosso alcance aqui pela nossa rede web é um alcance nacional e internacional. Um grande abraço para vocês aí no Pará e também em Pernambuco. Doutor, são exatamente 20 horas e 18 minutos. O que o senhor acha mais interessante que seja colocado agora para o nosso telespectador a respeito de outros ramos aí que pode ser abrangido de forma extrajudicial aí no direito? Mazinho, nós ainda podemos promover no direito o inventário extrajudicial, né? O inventário extrajudicial também reduz muito o tempo de tramitação desse procedimento. É uma exigência legal, todo mundo sabe que quando nós perdemos aí um parente, um ente querido, próximo, que nós temos que fazer o inventário, né? A demora na propositura desse inventário, inclusive, tem previsão de multa, né? E o novo Código de Processo Civil trouxe essa possibilidade da gente levar esse inventário pelo âmbito extrajudicial. Para que esse inventário seja proposto no âmbito extrajudicial, é necessário também que não haja lide, que as partes estejam concordando com a forma aí de partilha dos bens. E também uma exigência, Mazinho, é que não tenha testamento do decúbito, ou seja, o falecido, a pessoa que veio a óbito, não pode ter deixado o testamento, porque o testamento ele se sobrepõe à possibilidade aí de fazer um inventário extrajudicial, ok? Ok, então em mais uma informação a você, meu telespectador, que com certeza com essa informação vai até evitar que leve algumas demandas aos tribunais. Procurando um bom advogado, um bom profissional do direito, você vai ser muito bem informado, indicado e atendido. Com certeza será um bom cliente e com um bom advogado você certamente resolverá o seu problema de forma mais célere possível. Um grande abraço novamente ao Serrinha, que entrou aí, deu uma boa noite, um parabéns pelo programa. E você, se tiver aí algum questionamento, alguma sugestão a dar, pode entrar aí no nosso Face ou pelo WhatsApp e deixar aí o seu questionamento, a sua informação, a sua sugestão, que se tivermos tempo nós leremos aqui e se tivermos tempo ainda, poderemos até responder aqui ao vivo. Lembre-se, estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Direito DF comigo, Mazinho, o seu amigo de hoje e sempre. Hoje, estamos aqui com o Dr. Bruno Matos, trazendo a você um pouco mais de conhecimento acerca do direito, acerca de quais causas podem ser tratadas de forma extrajudicial. Vamos lá, doutor. Se o senhor puder trazer de esclarecimento para a nossa população, para o nosso internauta e para o nosso telespectador, é bem-vindo. Bom, Mazinho, eu gosto muito de falar para o advogado quanto ao direito extrajudicial, porque o advogado ele está acostumado a levar para a lide. Eu falei isso no início do programa e eu gosto de reforçar porque o futuro do direito é a composição. Se o advogado conseguir compreender que ele tem que, na verdade, ele precisa prevenir as lides, ele vai conseguir ganhar muito mais dinheiro e de maneira muito mais célere, muito mais rápida, né? Então, para o advogado que está me ouvindo, para o colega advogado, procure conhecer melhor o direito extrajudicial. Dando exemplo, é possível que a gente trabalhe de forma extrajudicial no direito tributário. Existem peças tributárias que solucionam, muitas vezes, uma demanda que você acha que é complicadíssima de imposto de renda ou de uma cobrança de INSS, de alguma empresa que tenha prestado serviço, que a gente acha que vai ter que litigar contra a fazenda. Existem peças, existem formas de você levar essa demanda e de solucionar ela extrajudicialmente, ou seja, no âmbito administrativo, que o advogado não conhece. E aí leva ao judiciário, e às vezes leva muito mais tempo. A gente sabe que os tribunais de justiça federais estão abarrotados e são muito mais demorados, inclusive, do que o nosso Tribunal de Justiça aqui do DF, pela quantidade de trabalho. Então vamos olhar para o direito extrajudicial com carinho. Existem muitas também áreas ligadas ao direito imobiliário, que podem ser facilitadas através do direito extrajudicial, através de uma boa orientação para o seu cliente, através da orientação para um cliente que é condomínio, por exemplo, né? Através da orientação para um cliente que é uma construtora, né?
através das demandas junto às administrações regionais aqui no Distrito Federais ou das prefeituras. A gente também tem essa área de atuação do advogado, né? A gente também pode atuar em âmbito do INSS, com direito extrajudicial, né? Existem questões em que a gente pode trazer certidões, fazer certidões, né, nos cartórios e levar até o INSS, que eles reconhecem essas certidões. Então, o advogado precisa compreender que ele tem uma área ampla para atuar no direito extrajudicial e que o seu cliente ele vai ficar satisfeito pela solução rápida do seu trabalho. Ele não está pagando pela quantidade de trabalho que você vai ter, pelo tempo que você vai levar para solucionar a lide dele, mas pela eficiência que você vai entregar para ele. Então, nós advogados precisamos olhar para o direito extrajudicial com mais atenção, com mais cuidado. Vou dar um outro exemplo, Mazinho, de como o advogado pode ganhar muito dinheiro. O advogado ele tem o hábito de não cobrar a sua consultoria, não é? Às vezes o cliente liga para você e você, no âmbito de captar aquele cliente, de fazer com que ele contrate, você não cobra a consultoria do cliente. Pois eu vou te ensinar, vou ajudando aqui o advogado, o jovem advogado, e explicando até para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o quanto isso é importante para que o advogado continue prestando um bom serviço. Eu vou ensinar como a gente pode cobrar ao cliente uma consulta sem que ele se sinta aviltado, sem que ele ache que está gastando com o advogado na hora da consulta. Nós podemos, na hora que um cliente vem até nós, advogados, nos perguntando sobre qualquer tema do direito, eu acho que o advogado, para se valorizar como profissional, para demonstrar, inclusive, conhecimento, ele tem que perguntar para o cliente de qual forma que ele quer ser instruído. Se é através de um parecer ou se é através de uma simples consulta. Nós sabemos que a Ordem dos Advogados tem uma tabela para qualquer um dos dois procedimentos, e eu acho que o advogado ele deve ser razoável quanto à utilização dessa tabela, né? E converse com o seu cliente da seguinte forma: olha, eu vou te instruir sobre o processo, você vai saber exatamente. Isso é uma forma de advocacia extrajudicial também, viu, Mazinho? Porque às vezes o cliente, só de uma consultoria ali, ele soluciona o problema dele. Eu vou dar um exemplo depois de eu ensinar como é que a gente faz para cobrar o cliente dessa consultoria. Chame ele, converse com ele, fale, ó, vou te cobrar X, e se o doutor, se você resolver me contratar como seu advogado, eu abato esses valores dos nossos honorários contratuais. Então, digamos que você pega uma demanda que custa R$2.000 e você cobre dele da consultoria de R$200. Cobre dele R$200 pela consultoria. Você fala, olha, você vai ouvir, eu vou te instruir tecnicamente, com toda a atenção possível, você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo, e eu te cobraria R$2.000 pela contratação, vou te cobrar 200 pela consultoria. Caso você me contrate, esses 200 já entram como os honorários. É uma forma da gente evitar que haja aquela competição desleal, em que a pessoa vem, se instrui com você e vai para um colega que não é tão ético, porque isso acontece muito na advocacia e em todas as outras Acontece em todas as áreas. Pois é. E o cara cobre menos, já que ele já tem toda a instrução e capte o seu cliente. Então você faz com que ele te fidelize pelo que pagou para você e você vai dar para ele, entregar para ele uma atenção, porque na verdade ali você está prestando um serviço e não um favor. E aí eu vou lhe dar um exemplo. Eu uma vez atendi um cliente que ele estava com uma demanda de consumidor, viu, Mazinho? A moto dele, ele tinha comprado uma motocicleta com valor razoável, e deu problema no motor com menos de 6 meses de uso. Menos de 6 meses de uso, o motor bateu da moto. Procurou um advogado? Me procurou, eu falei para ele, olha, vem aqui, eu vou lhe cobrar a consultoria. Ele sentou comigo, eu cobrei à época R$200 para que ele fizesse a consultoria, e eu orientei como ele deveria proceder junto ao PROCON, ou seja, uma demanda extrajudicial, né? Ele foi até o PROCON, fez a sua reclamação da maneira adequada, e uma demanda que antes estava reprimida, porque ele foi até a concessionária que ele comprou, ele não conseguiu a solução, as pessoas queriam cobrar dele quase R$5.000 para consertar o motor da moto. Depois que o PROCON, que ele foi ao PROCON orientado, o PROCON entrou em contato com a concessionária e eles fizeram o serviço de graça. Então, esse é um exemplo de uma boa consultoria. Não parece nada, eu gastei menos de 1 hora. Então, o advogado, para orientá-lo,
de maneira adequada, fundamentado dentro do Código de Defesa do Consumidor. O advogado ele pode ganhar dinheiro e ele pode satisfazer. Hoje é um cliente fidelizado que já trouxe outras demandas para mim. Então o direito extrajudicial tem essas possibilidades que o advogado deve observar. É isso aí, doutor. Obrigado. E olha só, essa é uma dica e uma sugestão para você também, profissional do direito. Então fique ligado aí, com certeza você ficou muito bem instruído e teve uma ótima sugestão. Eu quero deixar aqui um abraço para o Geraldinho Gonçalves, que entrou aí, também mais uma vez para o Serrinha, e para a minha amiga Kátia Vasconcelos, aqui do Mulheres em Foco, que disse o seguinte, ó, é muitos os nossos direitos, né? Por isso, esse programa é muito bom para informar a população, não só do DF, mas de todo o Brasil. Obrigado, Kátia, por estar aí conectada conosco, e com certeza, como eu disse anteriormente, conhecer direito é melhorar e aumentar a sua qualidade de vida. Essa foi uma frase muito bem dita por um profissional do ramo do direito aqui, entrevistado por nós em um programa anterior. Eu sempre uso essa frase, doutor, porque eu achei ela impactante, sabe? Frase. Então, conheça realmente os seus direitos. E junto com ele, vem também suas obrigações, tá? Que provavelmente suas obrigações será direito para uma outra pessoa. Doutor, eu tenho certeza que o nosso telespectador, ele está aí com um pouco mais de conhecimento, não só o leigo em direito, como também um colega aí, profissional do ramo do direito, com essa sugestão que o senhor veio a dar aí. Muitos talvez nunca nem tinha pensado nesse fato. Eu tenho certeza que está muito bem-vinda a sua sugestão. E lembrar aí aos colegas do ramo do direito que amanhã é dia de eleição na OAB, né? Perfeito, Mazinho. Obrigado aí pela deixa. Eu sou um dos candidatos, eu venho pela chapa da doutora Cecília Queiroz, tá? Chapa 561 aqui em Ceilândia. Nós estamos aí batalhando para manter o legado do doutor Edmilson Menezes, que é o nosso atual presidente. Nós fomos escolhidos como chapa por 10 das 14 comissões temáticas que hoje compõem a OAB da subseção de Ceilândia, tá? Então, é uma chapa que vem com apoio já dos advogados de Ceilândia. Um dos projetos que eu tenho dentro, junto com toda a chapa, que eu apresentei lá, uma das propostas foi para que a gente ensinasse o jovem advogado, advogado iniciante, a empreender, a cuidar do seu advogado, do seu escritório, realmente, o advogado cuidar do seu escritório como um empreendimento, saber como captar o cliente, saber como cobrar do cliente, saber como orientar o cliente, saber como transmitir uma imagem para o cliente através da organização, desde a sua petição, a montar um timbre adequado à advocacia, como fazer a propaganda. Esse é um projeto que nós, da Chapa 561, Cecília Queiroz para presidente, estamos encampando, tá bom? Aqui na Ceilândia. É um projeto que o meu sócio, que faz parte também das comissões, vamos estar lá na subseção de Ceilândia, se formos eleitos, é claro, né, que as eleições são amanhã, para ajudar os advogados em relação a isso. Já fazemos esse trabalho, mesmo sem sermos diretoria da Ceilândia, com os advogados que nos procuram no escritório. Eu acho que a advocacia é um espaço, é uma profissão que tem espaço para todos os advogados. Hoje nós somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil, sabia disso? Sabia. Mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Fora os só bacharéis em direito aí, né? Que Perfeito. Vão aí para uns 3 milhões, mais ou menos. Perfeito. Isso significa que a tendência é que nós tenhamos, as pessoas olham para isso com uma visão pessimista, eu tenho uma visão otimista. Isso significa que cada vez nós vamos ter mais justiça nesse país. Porque quando nós vamos lá fazer o nosso juramento, uma das coisas que nós juramos é que entre a lei e a justiça, o advogado vai defender a justiça. E a gente tem que tomar cuidado, porque o Estado, às vezes, pautado na lei, comete inúmeras injustiças. E o advogado está aqui não só para defender a lei, mas para defender a justiça social. Esse é um papel da OAB, é um papel que a instituição tem que fazer, e eu, como representante, quero poder auxiliar os advogados e a sociedade nesse papel. Lógico, encabeçado pela doutora Cecília Queiroz, que é a nossa presidente, uma advogada extremamente competente. Esse é um dos projetos. A atividade de direito extrajudicial é só uma delas que eu dei algumas dicas aqui de como o advogado pode ganhar dinheiro e ganhar dinheiro rápido, sem precisar enfrentar um processo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, processo na Justiça Federal, rito comum, até 7, 11 anos. É isso aí, doutor. Então eu quero aqui agradecer a tudo que o senhor trouxe de conhecimento para o nosso telespectador e quero deixar aqui um grande abraço ao meu colega e
companheiro de serviço também, o doutor Fábio da Silveira, Fábio Barros da Silveira, também um advogado que trabalha comigo aí, e ele está sempre nos tirando muitas dúvidas acerca do direito. Um abraço para você, Fábio. Doutor, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem e concluísse aí a sua participação. Desde já eu agradeço o senhor ter vindo prestigiar aqui o nosso programa Direito DF e, com certeza, você trouxe muito esclarecimento ao nosso telespectador. Bom, Mazinho, começar agradecendo a você pela oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse programa, né, de poder esclarecer melhor a comunidade. Vocês prestam um serviço excelente para a comunidade de Ceilândia, do DF e do mundo. Nós estamos conectados com o mundo, né? A internet nos dá essa possibilidade. Exatamente. Né? Queria agradecer também aos colegas telespectadores, internautas, né, e ouvintes que estão aqui nos prestigiando, né? Agradecer também à Advocacia Ceilandense do Distrito Federal pela oportunidade, pelo voto de confiança que nos deram para concorrer à campanha, né? Falo sempre para a doutora Cecília que nós estamos trabalhando muito para nos elegermos. Ela já é situação, eu também fiz parte como presidente de comissão, agora venho como diretoria, mas prometo trabalhar muito mais para honrar o voto dos nossos advogados, tá bom? Esses projetos não são projetos só da OAB de Ceilândia, esse projeto de apoiar o jovem e o advogado iniciante é um projeto que foi levado à seccional e que também está sendo pauta de proposta também do Dr. Jacques Veloso, né, que é a chapa número 10 lá na seccional, no Distrito Federal. Então nós vamos ter o apoio da seccional também com esse projeto. Nossa ideia é trazer para cá várias propostas, concretizar várias propostas que a gente tem na nossa campanha, concretizar para o advogado, para descentralizar a prerrogativa. Nós precisamos nos relacionar melhor, o que também é uma pauta de direito extrajudicial, né? Nós precisamos nos relacionar melhor com os delegados, né? Com os diretores do INSS, com os promotores, com os procuradores, com o administrador de Ceilândia, com o administrador de Taguatinga, e para isso nós queremos criar, né, uma comissão para avaliar essa relação. Nós queremos criar uma cartilha para alcançar essas entidades que são necessárias aí na defesa da sociedade, não é só para a advocacia, né? São necessárias para que a sociedade flua com paz, com harmonia, né? Para poder avaliar e poder estar conversando com as entidades. Nós temos muitas pautas também para a mulher advogada. E aí eu peço o seu apoio, o seu voto, e agradeço aqui a oportunidade de estar falando de direito extrajudicial, de estar falando um pouquinho de empreendedorismo e de estar falando de advocacia principalmente, que é a minha paixão. Nós que agradecemos ao senhor por ter vindo e também ao doutor Edilson Barbosa, que está sempre nos indicando ótimos profissionais para tirar dúvidas e esclarecimentos para o nosso telespectador e internauta. Lembrando que nós estamos aqui no nosso programa das quartas-feiras, a partir das 20 horas, nosso Direito DF, e que estamos entrando em férias, tá? Então, logo, logo estamos retornando. Nesse período aí do mês de dezembro, estaremos aí reprisando alguns programas anteriores, mas voltaremos em breve aí com novos programas ao vivo no nosso Direito DF. Desejo a todos vocês a vitória e o progresso diário. Um abraço aí também à Rita de Cássia, que entrou aí. Então, muito obrigado a todos vocês, telespectadores, internautas, e também aos profissionais do direito. Não esqueça de votarem amanhã. Muito boa noite.